Olá, sejam bem-vindos ao canal Gordinho de Óculos, Informática e Tecnologia. Meu nome é Renato Gomes e nesse vídeo nós vamos dando continuidade aí ao nosso mini curso PHP, né, com a parte 15, onde nós vamos estar verificando aí, falando sobre arrays, ok? Então aqui no canal Gordinho de Óculos, só vou fazer uma observação aqui. Vou aqui na playlist do nosso mini curso. Então qualquer dos vídeos aqui do mini curso PHP que você acessar, se você for aqui na descrição, vai ter aqui, ó, link para download dos arquivos do mini curso. Você clica aqui no link, é um link do Google Drive, tá ok? E aí você pode estar baixando a apostila do mini curso no formato MD, que é o Markdown, no formato em PDF. Aqui nesse arquivo meus projetos.zip contém aí o código fonte, né, do que nós estamos desenvolvendo durante o curso. E eu deixei também esse slide, né, do mini curso PHP que eu estava utilizando. Utilizei nos vídeos anteriores, mas não vou continuar utilizando esse slide, tá? A partir de agora só vou utilizar aí mesmo a apostila. Vou adicionando conteúdo aí na apostila para poder tá me auxiliando, né, na criação desses vídeos aqui. Então vamos lá. O que é um array? Um array é uma estrutura de dados que permite armazenar múltiplos valores em uma única variável. Esses valores podem ser de qualquer tipo, como string, números ou até outros arrays. Os tipos de arrays em PHP. Então, em PHP, os principais tipos de arrays são array indexado, array associativo e array multidimensional. Nós vamos ver aí no decorrer desse vídeo. Então vamos para essa parte aqui, ó, criando e acessando arrays, tá ok? Então, criando um array indexado. Um array indexado usa números inteiros, começando com 0 como índices, para acessar os elementos. Cada elemento do array é identificado por seu índice numérico. Então aqui vamos usar, está demonstrando, né, duas formas de você criar um array indexado, né? Todos os tipos de arrays aqui, que a gente for ver como é que cria, vai ter um exemplo utilizando a função array do PHP e utilizando colchetes, tá ok, pessoal? Tem essas duas formas de estar criando um array no PHP. Em outras linguagens de programação também, né? Tem a função aqui da linguagem e tem os colchetes, né, que praticamente é padrão aí na maioria das linguagens de programação. O mais utilizado são os colchetes, tá ok? Só adiantando. Então vamos começar com esse exemplo aqui. É um array indexado. Então aqui temos uma variável, né, um array que nós vamos criar aqui chamado frutas, para criar esse array aqui, tá ok? Contendo lá maçã, banana e laranja, essas informações. Então vou abrir aqui o meu Sublime. Vou clicar o botão direito aqui nos meus projetos, New Folder, e criar aqui a pasta parte 15. Nessa pasta aqui eu vou clicar New, né, clico direito nela, New File, para criar um novo arquivo. E aqui eu vou salvar, Save, e vou colocar aqui array, exemplo 01, tá bom? .php. Então aqui eu vou começar com a tag do PHP, né? Sinal de menor, interrogação e PHP. Aqui na apostila, como vocês podem ver, o exemplo começa lá com a tag e fecha com a tag interrogação e sinal de maior. Porém, como eu estou utilizando somente código PHP, essa tag de fechamento, como eu disse já nos vídeos anteriores, né, ela é facultativa, tá? Não tem problema se você não utilizar ela. Então eu não vou utilizar a tag de fechamento aqui, tá bom? Vou salvar e aqui eu vou estar, antes da gente começar a criar o array, só relembrando, né? Como você pode ver aqui, ó, frutas, tá? Então, ó, frutas, uma variável, né? É a mesma formato de uma variável, né? Como consta aqui, a estrutura de dados que permite armazenar múltiplos valores em uma única variável.
Então, bem dizer, é uma variável aqui, isso daqui. Mas tem uma diferença. Quando eu declaro uma variável, eu atribuo um valor a ela utilizando o sinal de igual, né? Posso pôr lá Renato, estou atribuindo uma string, né? Renato ali, ponto e vírgula. E aqui eu vou dar um eco, só para a gente estar visualizando, né? Mas como sempre, vamos com uma quebra de linha, utilizando aí o eco. Abre lá aspa dupla, coloco barra invertida e N minúsculo, ponto e vírgula, para poder dar aquela quebra de linha, né? Para não ficar meio confuso ali no prompt na hora da gente estar executando, tá? Então a quebra de linha antes e depois do comando. E agora sim, eu vou declarar, vou exibir aqui o conteúdo da variável. Então eco, só para ficar mais claro, eu vou pôr a palavra aqui retorno, né? Retorno, dois pontos. E dentro da aspa dupla, eu vou incluir aqui o nome da minha variável. Ok? Ponto e vírgula. Não esqueça do ponto e vírgula no final, para não dar erro. Então vamos executar só para a gente estar vendo aqui, tá bom? Eu vou aqui abrir o meu com emu. Pode abrir o prompt de comando do Windows mesmo, né? Acessa a pasta lá que está o arquivo, né? No meu caso, estou aqui dentro do usuário Renato. CD Documents, na pasta Documentos. Vou unir aqui. Eu quero acessar aqui meus projetos, né? Então CD Meus Projetos, barra invertida, porque dentro dos meus projetos eu vou acessar a pasta parte 15 e Enter. Então estou aqui, ó, dentro da minha pasta parte 15, né? Que é onde eu criei o meu arquivo array exemplo 01. Vamos dar um dir só para nós vermos aqui o nosso arquivo, ó, beleza? CLS, vamos apagar aqui o conteúdo. E lembrando, né, como nós fizemos nos vídeos anteriores, vamos colocar aqui, para ele não ter que ficar dando, a gente executando CLS toda vez, né, que executa o arquivo. Vamos pôr no início dele aqui, ó, vou abrir até do anterior, aquele, aqui, ó, esse código aqui para limpar a tela, né. Então eu posso fechar aqui, fecho aqui. Então se vocês tiverem aí o conteúdo do que nós estamos desenvolvendo aqui, operador lógico, NOT, exemplo 3, né? Acho que no 2 aqui, ó, no 2 já tem, né? O primeiro ali não tem. Então no 2 aqui já tem, né? Aqui, ó, esse código aqui, né? Ó, limpa a tela. Seleciona ali a linha, Ctrl C para copiar, fecho, Ctrl V para colar e salvo. Então eu não preciso ficar toda vez dando o comando CLS para limpar a tela. Agora vamos executar o nosso comando aqui, ó, PHP, o nosso arquivo array hífen exemplo hífen 01.php, enter. Então olha lá, retorno Renato, ok? Então ele retornou o conteúdo dessa variável. Mas eu queria ter mais de um valor nessa variável, né? Então vamos lá. Vou pegar isso aqui e vamos adicionar um outro valor. Por aqui, Jorge, por exemplo. Vou salvar. Vamos lá e vamos executar de novo. Então, retornou Renato e retornou Jorge. Não atribuiu outro valor, ele simplesmente mudou o valor da variável, correto? Foi o que a gente aprendeu, né, com as variáveis. Então aqui eu estou atribuindo um outro valor à variável, tirando o Renato, substituindo por Jorge, tá ok? Mas eu poderia eu não lembro se foi visto isso daí nos vídeos anteriores, mas no PHP você pode estar fazendo isso daqui, ó. Acho que é isso, né? Vamos ver se não vai dar erro. Ó. Ponto igual. O que ele vai fazer? Isso daqui, ele não vai tirar esse valor anterior aqui, mas ele vai concatenar com esse segundo valor. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo, tá vendo? Então, o primeiro valor Renato, agora ele concatenou Renato e Jorge. Vou dar um espaço aqui, né, para ficar melhor. E, olha lá, Renato e Jorge. Porém, o valor dela passou a ser isso daqui, ó.
né? Renato Jorge. Seria a mesma coisa de eu digitar isso daqui, ó, Renato Jorge. Então, né, ele só concatenou ali, transformando, adicionou, né, mais esse conteúdo lá. Ok? Não é a mesma coisa de um array, né? Eu não incluir vários dados, né, nessa variável. Então agora sim, vamos voltar aqui e vamos criar aqui frutas. Né? Tinha posto o nome da variável fruta, poderia ter utilizado o nome de fruta, né, em vez do meu nome ou do nome Jorge. Mas beleza, deu para entender aí, né, pessoal? Então, olha lá, frutas igual. Então, utilizando a função array do PHP, ok? Então, aqui na função array, entre aqui os parênteses, né? Aí fica a critério, você colocar aqui aspa dupla ou aspa simples, tá? É a mesma coisa de você atribuir um string numa variável. Então, vou adicionar aqui, ó, por exemplo, pegar e voltar na apostila aqui. Vamos ver lá, ó, maçã, banana e laranja. Então, vamos lá, ó, maçã, banana e laranja. Então, estou adicionando esses três dados, né, nesse array que eu estou criando, né? Então, essa variável aqui, na verdade, vai ser um array, né? Estou adicionando nela um array que vai conter 3 informações distintas, porém, todas elas num único variável, né? Então, transformei ela num array. Então, para nós vermos o conteúdo dessa array, vai utilizar aqui, para exibir a estrutura do array, o conteúdo, esse print R. Na variável lá, nós utilizamos o que? O var dump, né? Agora, para exibir o conteúdo de um array, você vai utilizar essa função aqui, ó, print underline R e o nome da variável não, desculpa, do array, né? Frutas. Ou variável que contém um array, mas o nome do array aqui, ó, é frutas, ok? Vamos ver como é que ele se comporta aqui. Vamos lá executar o PHP, né? E o nome do arquivo. E aí ele me retornou lá mostrando que isso daqui é um array e que dentro desse array contém lá maçã no índice 0, banana no índice 1 e laranja no índice 2. Como que eu faço para acessar esses valores individualmente? Então esse daqui a gente criou um array indexado, né? Como nós vimos aqui, um array indexado usa números inteiros, começando do 0. Então, o primeiro índice de um array é 0 e não 1. Então, começando do 0 como índice para acessar os elementos, tá ok? Então, como que nós acessamos esses elementos aí? Dessa forma aqui, ó. Eu vou só comentar aqui, tá ok? Para não executar essa função. E aqui eu quero acessar, por exemplo, o índice 0. O que está no índice 0? Como nós vimos aqui, o índice 0 vai ser maçã, né? Então, vamos lá. Ó. Echo fruta. Aqui, retorno, tá ok? Retorno. E aí, ou eu posso concatenar com ponto, fora ali da aspa dupla, ou, assim como uma variável, eu posso colocar frutas. E aí eu vou abrir o colchete, pôr um 0 e fechar o colchete. E aí vamos ver como é que ele vai retornar isso daqui. Tá? Lembrando de dar um eco aqui. Aspa dupla, barra invertida, N, para ele quebrar uma linha, né? Vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Vamos pôr uma quebra de linha lá em cima também, para não ficar muito lá no topo da tela, né? Então, olha lá, retorno maçã, tá? Ó, dependendo da configuração do seu prompt de comando, ele pode dar erro aqui, não retornar a cedilha, né? Retornar um código esquisito aqui. Se isso acontecer, e você não quiser, né, que fique exibindo dessa forma,
você vai lá e põe sem acento, tá bom? Tem uma configuração que faz aí no prompt para ele voltar com acentuação, tá? Mas caso não esteja acontecendo, teria que pesquisar, você teria que pesquisar aí como é que faz. Às vezes funciona, às vezes não funciona, tá? Mas ele está voltando ali correto. Então, olha lá, me retornou maçã, porque ela está no índice 0, né? Vamos voltar aqui a nossa função printr. Então, olha lá, índice 0, maçã. Então, ele retornou maçã. Se eu pôr aqui o índice 1 e executar, banana. Se eu pôr o índice 2, laranja. Laranja. Quando erra assim, né? Quem está assistindo o vídeo vê no começo e fica, aquilo ali fica te perturbando, né? Você fala, não vai ver esse erro. Então, olha lá, laranja, né? Que é o índice 2. Se eu pôr o índice 3 agora, ele vai me retornar erro, né? Porque, ó, indefinido array chave 3. Não existe o índice 3, tá bom? E se eu só colocar assim, aí ele dá lá que não pode converter para um string um array, tá ok? Então, o array indexado, né? Eu utilizo dessa forma, tem os índices, né? Por exemplo, se eu incluir aqui números, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Aqui você pode deixar com espaço ou sem espaço entre as vírgulas, não tem problema, que ele vai executar da mesma forma, tá? Eu gosto de pôr espaço, fica, acho que melhor a visualização. Então ali eu atribuí então, né, criei um array em vez de com string, com números, tá? E só para você ver a diferença, eu iniciei com 1. Porém, qual que é o índice que está essa informação aqui, o número 1? É o índice 0, ok? Então, se eu vir aqui executar, ó, olha lá, o índice 0 é 1, índice 1 é 2, tá vendo? Porque ele sempre inicia com 0. Então, o retorno lá do índice 0, que eu estou retornando aqui, é o 1. Se eu pôr lá o índice 4, ele vai me retornar 5. Então, lembrando, né, quando você coloca número, aqui eu estou adicionando uma informação no array, né? O índice começa sempre com 0, tá ok? Daí, se você quiser atribuir ele que fique exatamente igual ao índice, você teria que adicionar ali também o 0 no início, lá, tá vendo? Aí sim vai ficar igual. Então, isso daqui que é um array indexado. Vamos para o próximo aqui, ó. Ah, tá. Vamos mostrar aqui como é que você cria usando colchete, né? Então aqui nós utilizamos a função array. E para mim utilizar colchete, como é que eu faço? Ó. Então vamos deixar dessa forma aqui, né? Vou copiar isso daqui, Ctrl C. Agora eu vou voltar, que eu quero que fique as frutas aqui, né? Ó, frutas. Beleza. Tá bom? E agora eu vou adicionar esse mais abaixo. E aqui eu vou colocar números. Números. E aqui vou mudar para... Então, ó, eu tenho frutas e frutas. Esses dois eu quero mudar para números, né? Vou voltar mais um aqui, ó. Tem esses três. Então, lembrando, né? Não sei se vocês lembram, você seleciona o primeiro aqui. Ctrl, segura a tecla Ctrl no teclado, mantém ela pressionada e vai pressionando a tecla D de dia, né? Delta. Ó, tecla D, que eu só quero alterar esses três. Se eu continuar pressionando Ctrl e o D, ele vai selecionar todas que forem igual a essa primeira que eu selecionei, tá bom? Mas eu quero mudar só essas três. Então, selecionei a primeira aqui que eu quero, Ctrl D, e agora eu mudo para números, beleza?
E aí, vamos executar. Array. Retorno maçã, array. Deixa eu ver aqui. Retorno maçã. Aqui eu vou colocar mais uma quebra de linha, tá? Que ficou junto aqui, ó, não ficou legal. E aqui eu vou adicionar mais um eco aqui. Pode ser depois aqui, tá? Aqui mesmo. Eco. E vou incluir aqui array de string. Array de string. Array indexado contendo strings. Vou pôr uma quebra de linha aqui mesmo, tá? E aqui embaixo, array indexado contendo números inteiros. Beleza. Vou colocar mais uma quebra de linha. E mais uma quebra de linha aqui. Aí, ficou melhor, né? Aqui eu vou pôr um eco. Deixa eu ver aqui. Fazer assim, ó. Retorno maçã. Tem que pôr mais uma quebra aqui, ó. Mais uma quebra aqui. Mais uma quebra de linha aqui. Vou pôr duas quebras de linha no final desse traço aqui. E tiro esse. Vamos ver como é que ficou aí. Porque daí fica dividido aqui, né, ó. Saber, ó, array indexado com números inteiros, array indexado com strings. Beleza, então esse é o nosso exemplo 1, tá bom? Save. Utilizando criando um array indexado, utilizando a função array. Pronto, então criando um array indexado utilizando a função array, ok? Vou lá, file, save, e agora eu vou salvar isso daqui, ó, file, save as, e vou mudar aqui para exemplo 2. Então aqui vai ser criando um array indexado utilizando colchetes. Isso, né? Então aqui, utilizando colchetes, o que que muda? O que que muda que vai, em vez da função array, nós vamos colocar aqui entre colchetes, ó. Tá vendo? Só essa alteração aí, ó. O resto a gente não precisa mudar nada. E aqui a mesma coisa, tira a função array e colchetes, ó. Coloca o colchete no início, colchete no final. E aqui, então aqui, ó, eu estou criando um array utilizando colchete, e aqui um array, né, contendo string, né, utilizando colchete, e aqui um array contendo números, utilizando colchetes em vez da função array do PHP. Então é só essa alteração aí. A gente vai executar, vai ver que funciona da mesma forma.
Esse daqui é a forma mais comum que se utiliza, tá? De repente, às vezes com alguma particularidade aí seja necessário utilizar a função array, mas a princípio geralmente utiliza essa daqui. E como eu disse, a grande maioria das linguagens de programação, se não todas, ela permite você criar arrays utilizando os colchetes, tá? E é o mesmo padrão, geralmente aí para a maioria. Então, vamos executar aqui o nosso exemplo 2. Olha lá, pode ver que, né, a princípio não se nota nenhuma alteração, né? Ó. Tá lá, indexou, retornou maçã, tá vendo? É a mesma coisa. A única coisa que muda é a forma que você cria aí o array. Beleza? Bom, pessoal, para não deixar esse vídeo longo, então eu vou dividir a explicação aí sobre o estudo aí de array, tá ok? Então, como eu falei que ia ver os principais arrays aí do PHP, né, nós falamos sobre o array indexado, né, como criar um array indexado, né, utilizando a função array e o colchete. Então, no próximo vídeo nós vamos falar sobre o array associativo e depois, no outro vídeo, o array multidimensional. E aí vamos ver sobre outras funções aí para utilizar com arrays, tá ok?